Oi, gente, que felicidade estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Marília Lopes, eu sou uma empreendedora criativa e já faz 5 anos que eu venho construindo a minha marca pessoal na internet com foco em LinkedIn, a fim de conquistar serviços e clientes B2B, né? Trabalhar com grandes empresas, grandes negócios, ter o meu próprio negócio criativo também, ajudar outros empreendedores, né? E querem se posicionar ali no LinkedIn a fim de captar clientes mais qualificados, porque o LinkedIn, ele é essa rede, né? Ele pode ser essa rede mais corporativa, mais fechada, muitas vezes, e eu sei que isso é o que afasta muitas pessoas, mas ele também pode ser um ótimo lugar para a gente conseguir vagas, para a gente conseguir oportunidades, para a gente construir relacionamentos, oportunidades. Então, hoje, eu acho que 95% dos meus clientes vieram do LinkedIn, vieram através do meu posicionamento. Eu acho que aquela história de... É meio piegas, eu sei, mas a gente precisa mesmo cuidar do nosso jardim para que as borboletas possam chegar e a gente não tenha que sair à caça delas, porque é muito mais difícil você caçar uma borboleta do que uma borboleta simplesmente vir e pousar, né, na flor. Então, esse sempre foi o meu método de captação. Eu nunca gostei de fazer prospecção ativa, tenho uma certa dificuldade com isso, até por falta de tempo, por falta de pessoas, né? Porque muitas vezes a gente é um negócio de uma pessoa só, então é difícil você construir essa relação um a um, a fim de convencer alguém a comprar seu serviço. Então eu sempre gostei mais de escrever o que eu estava vivendo, os meus aprendizados de carreira, eu sempre gostei mais de escrever sobre as minhas experiências, sobre a minha visão de mundo, e isso fez com que essas pessoas, esses clientes qualificados, porque quando você se posiciona, né, quando você defende suas bandeiras, seus valores, os clientes qualificados chegam, porque chegam pessoas que pensam de forma semelhante a você. Então, o que eu falo? Posicionamento é um filtro, a gente vai falar mais sobre isso logo menos, mas só para trazer um gostinho e vocês entenderem, né, que embora seja uma rede um tanto quanto problemática, eu sei que é tóxica para muitas pessoas, eu sei que tem gente que se compara, a gente vai falar disso também, mas é uma rede de boas oportunidades, e isso ninguém pode negar. Então, eu acho que é saber separar um pouquinho uma coisa da outra e entender como se posicionar no LinkedIn. Então, essa aula ela é muito voltada para a comunicação e marca pessoal no LinkedIn. E através da história da rede, através de cases e exemplos pessoais, através de grandes acontecimentos que marcaram essa evolução do LinkedIn, eu vou mostrar para vocês, né, tudo que tem funcionado até hoje, todas as tendências e o que eu já imagino para 2026, porque nada adianta também a gente ficar falando só de coisas passadas, a gente tem que olhar para o hoje, o que as pessoas estão fazendo agora no LinkedIn. Então, é isso que eu proponho para vocês aqui hoje. Uma amiga me mandou um post da Nose, que eles fazem análises bem pertinentes, assim, sobre vários assuntos de tendências, do que está rolando no mercado. E aí eles fizeram, né, um estudo ali sobre os novos influenciadores do LinkedIn, e eles trazem toda essa problemática da gente ter que ficar sempre performando muito, né, sempre querendo mostrar muito resultado, mostrar que você é bom, que o seu trabalho é bom, que você é foda no que faz. E esse lado mais humano, mais pessoal, né, acaba ficando em segundo plano, acaba sendo uma rede de muito ego. Então, eu separei ali alguns comentários. Quando você clicar nesse post, eu vou deixar a apresentação aqui para vocês. Quando você clicar na imagem, tem o link do post, né, da onde eu retirei. Mas tem várias opiniões. Tem gente que fala, juro, imagina ter tempo para mais uma rede social, ainda mais de trabalho. Tem gente que fala, tem gente não, é o Jonas. Eu acho que muita gente aqui conhece o Jonas do mercado audiovisual. Aos creators, estejam no LinkedIn. Quem contrata você está lá, realmente. Isso eu posso falar, porque a chance de um CEO ter um Instagram, ter um TikTok, é muito menor do que a chance do CEO ter um LinkedIn. E mais,
O CEO realmente usar o LinkedIn, ele gostar de se posicionar lá. Então, você tem a chance de alcançar pessoas que muitas vezes você não conseguiria por outras redes, pelo distanciamento social, de nível econômico, geográfico. Eu sou do interior de São Paulo, então, para mim, sempre foi uma coisa muito latente, assim, de, nossa, eu vou ter que me mudar para São Paulo, se eu quiser oportunidades boas, né? Porque eu sou redatora, eu não quero ficar falando muito de mim aqui, porque hoje é sobre o LinkedIn, mas um rápido resumo. Eu sou redatora, sou jornalista, sempre gostei muito de escrever, e eu trabalho com publicidade, trabalho com grandes marcas há alguns anos. Tenho a minha marca, que é o conteúdo artesanal, e... Perdi a linha. Tá. E desde que eu comecei a me posicionar no LinkedIn, eu tenho atraído oportunidades muito grandes de agências de outros estados, com clientes de outros países, coisas que seriam inviáveis se não fosse o poder da internet, se não fosse o poder de me posicionar no LinkedIn. E aí, uma das coisas que eu venho observado é que falta um trabalho de PR para o CEO do LinkedIn, porque a gente não conhece a história dele. Diferente do Zuck, que é um megalomaníaco que adora se mostrar e contar a própria história, e tem filme, etc., no LinkedIn ninguém sabe nem o nome do fundador. Então, eu acho que isso também gera um afastamento, sabe? Porque é uma coisa como se fosse algo fora dele. O Instagram é o Zuck. Agora, o LinkedIn é uma rede social criada por alguém. E eu gosto muito disso, tá? Eu não gosto muito quando os posicionamentos se misturam aí, não. Então, pensando sobre isso, eu falei, meu, a história do LinkedIn é legal. A história do LinkedIn, tipo, gostei. É uma história factível, é uma história inspiradora também, sabe? De universitários que se juntaram para criar uma rede profissional. Vamos contar essa história do começo, e aí a gente vai entrando nos grandes marcos, nas tendências, para vocês irem compreendendo a construção racional por trás do LinkedIn ao longo dos anos. Então, em 2002, foi quando a ideia começou, né? Foi quando esses amigos se juntaram ali, e um deles, que eu não lembro o nome, eu falo, ele tem que fazer um trabalho melhor de marca pessoal, falou que gostaria de ter uma plataforma, né, exclusiva para conexões profissionais, para procurar trabalho e tal, até que em 2003 eles lançaram essa ideia, e no primeiro ano ali teve mais ou menos umas 4.500 inscrições, né, de novos usuários. Até que em 2004, realmente o LinkedIn começou a ganhar tração como essa plataforma profissional de currículo, né? E começou a crescer, começou a oferecer mais funcionalidades, e o modelo de negócio, né, para rentabilizar isso, sempre foram as assinaturas premium. Foi assim que o LinkedIn começou a se expandir como um modelo de negócio. Até que em 2015 veio a ideia de lançar o programa, né, de Top Voices, que na época era algo muito conceituado. Quem era escolhido como Top Voice geralmente eram grandes escritores que escreviam artigos no LinkedIn, artigos embasados, sabe? O LinkedIn sempre foi um lugar de conteúdo rico. Isso eu sempre gostei, eu não posso fingir que não. Mas eu vejo que ao longo do tempo foi se perdendo isso, né? Não temos mais essa cultura, por exemplo, dos artigos, até pelo crescimento das newsletters. Então, o programa Top Voice era um prêmio no final do ano que o LinkedIn reconhecia as vozes mais influentes da rede. E era uma única lista, então acho que tinha, sei lá, umas 20 pessoas selecionadas, e eles faziam festas de premiação do Top Voice, faziam jantares, encontros, realmente existia um networking, e geralmente quem tinha o título disparava assim na plataforma, então fechava muito trabalho, palestra, evento, realmente se tornavam os primeiros influenciadores corporativos da rede. Foi assim que começou essa cultura de influência corporativa, através do Top Voice. O problema é que hoje o LinkedIn, ele abriu muito essa lista. Então, hoje tem Top Voice de carreira, tem Top Voice de escrita, de marca pessoal, de agricultura. E não tem mais um prêmio, não tem mais um momento, não tem mais aquela gratificação. Infelizmente, o Top Voice hoje se tornou quase um título de ai que mico. Porque, infelizmente, a gente vê, eu sou o Top Voice, né? Mas a gente vê muitos perfis ruins, publicando muita coisa ruim,
engajando muito, sabe? E carregando o título de Top Voice. Então, esse sentido, talvez, se perdeu. Mas por quê? Eu penso que é por uma escolha estratégica da empresa. Porque quando o holofote era em cima dos criadores, né, desses 20 selecionados, a força estava neles, não no título em si. Quando o LinkedIn dissemina, o LinkedIn se fortalece como plataforma, porque ele está empoderando mais vozes que podem se sentir fortalecidas pelo título e inspirar, né, estimular a continuar escrevendo. Então, o LinkedIn precisa estimular as pessoas a estarem lá, precisa ter algo que reforce esse senso de comunidade. Então, eu acredito que seja por isso que a lista começou a abranger essas áreas. Em 2016, o jogo muda. Vou até tomar uma aguinha primeiro. Em 2016, o negócio começa a ficar sério, porque o LinkedIn é vendido por bilhões para a Microsoft. Então, isso é uma coisa importante de trazer aqui. Diferentemente de outras redes, né, seja o TikTok, o Instagram, eu sinto o LinkedIn muito parecido com o YouTube. Uma rede mais sólida, uma rede mais estruturada, uma rede que é um negócio muito forte, é uma coisa que não vai acabar da noite para o dia, é uma coisa que não vai se moldar às vontades do CEO como o Instagram se molda, por exemplo, sabe? Então, essa compra pela Microsoft fez com que o LinkedIn chegasse em muito mais territórios, né? Então, novos países receberam o LinkedIn, foi aí que começou realmente essa globalização. Se eu não me engano, em 2016 ou 2017 foi o primeiro título de Top Voice no Brasil também. Então, além, né, de toda a grana e de todo o investimento em IA, que a Microsoft é dona da porra toda. Então, o LinkedIn é uma empresa que recebe muito aporte, é uma empresa que tem um papel social, acredito que muito bem definido, sabe? O LinkedIn se tornou um negócio de fazer negócios, se tornou um lugar de fechar contratos. Eu não vejo hoje uma rede que seria capaz de bater o LinkedIn nisso, porque nesse sentido de posicionamento é muito bem definido. Só que, claro, esse posicionamento profissional acaba afastando muitas pessoas que acham que é só trabalho, que acham que é só autopromoção, que acham que é só panfletagem de currículo, e não é assim que funciona. Isso se transformou, na verdade, né, ao longo do tempo, principalmente depois de 2020. Porque 2020 aconteceu o quê? Vivemos uma pandemia, vimos muitos modelos de negócio sendo digitalizados, né, trazidos para a internet, então lojas, para sobreviverem, terem que criar negócios digitais, agências contratando muito, criadores de conteúdo cada vez gravando mais curso e compartilhando mais conhecimento, e foi o início dessa economia criativa no LinkedIn, porque eu vejo que foi o ponto de virada ali que começaram a chegar pessoas mais jovens, pessoas como eu, por exemplo, que na época devia ter meus 23 anos, que descobriram que o LinkedIn poderia ser um lugar para se expressar, para questionar, para satirizar, que eu fiz isso por um tempo também. Então, eu cheguei meio com os dois pés na porta, assim, do LinkedIn, né? Porque em 2020 foi quando eu comecei a criar de fato, mas foi muito sem querer. Eu postei um desabafo na época, falando que se você precisa de uma redatora que edite vídeo, crie calendário de postagem, fala com o cliente, etc, 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 você precisa de uma agência inteira e não de uma única redatora. E viralizou. Isso furou a bolha, assim, de gente me apoiando, gente discordando, meu primeiro hate, meus primeiros fãs, gente me adicionando. E aí, a partir disso, eu olhei e falei assim, eu acho que existe um espaço aqui, então, para ir contra a maré, sabe? E aí eu comecei a criar um movimento de contracultura mesmo no LinkedIn, porque enquanto estava todo mundo agradecendo empresa tóxica, agradecendo por ser demitido, postando foto de bombom que o chefe deu, eu estava lá questionando meritocracia, sabe? Eu estava falando sobre saúde mental, que eu passei com um psiquiatra. Eu estava contando sobre a minha vida, sobre as minhas inseguranças. Eu contei que eu voltei a morar com os meus pais porque eu pedi demissão num trabalho CLT e comecei a empreender. Eu dividi os meus primeiros momentos, meus primeiros passos profissionais, por assim dizer, sabe? Então, as pessoas começaram a gostar de acompanhar isso, gostar de ver alguém falando
o que ninguém mais falava, sabe? Eu atuava quase como uma sindicalista ali. Então, a minha história se funde muito a esse início de economia criativa no LinkedIn, quando as marcas começaram a observar realmente o potencial dos criadores de conteúdo ali dentro, e aí o LinkedIn se torna uma plataforma como ele é hoje, uma plataforma de entretenimento, uma plataforma de conteúdo profundo, de conteúdo denso, uma plataforma de discussões importantes. Tudo isso graças à economia criativa. São sempre as pessoas criativas por trás das grandes mudanças, acostumem-se com isso. Aí, isso começou a ganhar tração, né? 2021 foi um ano que eu comecei a crescer meu perfil, eu comecei a trabalhar com clientes super legais, em agências legais, então eu trabalhei com Itaú, Localiza, fui crescendo como profissional, como pessoa, e isso foi gerando frutos. Então, cada vez mais as pessoas viam como eu escrevia, a forma como eu pensava, como eu explicava, como eu ensinava, enfim. E elas se identificavam com isso, sabe? Eu sempre criei um posicionamento muito baseado em vulnerabilidade. E eu sei que isso é algo difícil de conseguir no LinkedIn. Mas, para mim, foi o que sempre funcionou. Por quê? Eu não tinha experiência, eu não tinha grandes cases, um portfólio uau, sabe? Eu era jovem, então como que as pessoas confiariam em mim? Agora, quando eu mostro para elas o que eu sei fazer, ao invés de ficar falando o que eu sei fazer, isso gera confiança. Isso gera aquela sensação de, tipo assim, nossa, olha que texto legal que a Marília escreveu. Eu tô precisando de um texto para minha marca. Ela deve escrever textos bons também. Ou, nossa, olha que legal esse pensamento que a Marília compartilhou. Nossa, a gente vai ter um evento aqui na empresa. Seria tão legal se ela desse uma palestra sobre isso. Ou, nossa, olha que vídeo legal que a Marília fez. Como será que tem sido esse processo? Vou chamar ela para um podcast. É assim que começa essa esteira de serviço, sabe? Primeiro você começa a dividir, primeiro você começa a compartilhar com as pessoas. Aí sim esses interesses vão fazendo com que elas cheguem, né, e queiram realmente te contratar, queiram estar mais próximas a você. E o que aconteceu em 2022? Eu lancei uma série chamada Marília Reage, que ela durou mais de um ano ali, foi um grande sucesso. E o que era, basicamente? E como que eu cheguei até essa ideia? Eu estava no TikTok, a importância de ter boas referências. Eu estava no TikTok rolando assim o feed, e aí eu vi aqueles vídeos assim, o meu feed essa semana, aí começava a passar um monte de musiquinha por trás, assim, né, dos vídeos que o pessoal estava fazendo. E todo mundo se identificando, porque, né, o algoritmo é uma coisa muito parecida. E aí eu olhei e falei assim, e se eu fizesse um desse com o meu feed do LinkedIn, né? Então eu fiz um vídeo assim, tipo, com a câmera me gravando, eu rolando aqui o computador. E tipo, nossa, olha esse post, olha essa pessoa passando vergonha, falando de meritocracia. Nossa, olha esse cara falando que quem quer dar um jeito, quem não quer arrumar uma desculpa. E esse monte de enquete agora, porque o LinkedIn virou essa época de enquete, né? As enquetes tinham muito engajamento. Aí todo mundo fazia enquete. Você prefere o home office ou presencial? Tipo, era muito tosco, assim. Mas viralizava. E aí eu zoava justamente esses comportamentos, né? Esse público, assim, do LinkedIn. E aí, mano, meu vídeo explodiu, tipo, deu, sei lá, acho que mais de 2.000 curtidas, centenas de comentários, compartilhamentos, e todo mundo falando, faltou falar disso, faz disso, adorei, me identifiquei. Eu falei, vou fazer uma parte 2, então. Só que a parte 2 virou 3 e virou série semanal, então toda sexta-feira eu tava lá postando vídeo, e olha isso, os vídeos tinham, sei lá, 8, 7 minutos, não eram vídeos curtos, rápidos para viralizar, eram vídeos de sátira inteligente, assim, zoando posts polêmicos, zoando situações polêmicas, às vezes levantando discussões sérias. Então, já falei sobre saúde mental, já falei sobre assédio, que foi uma coisa que eu sofri também no LinkedIn, já falei sobre luto, já falei sobre política, então, né, 2022 foi época eleitoral também, então eu vejo que o Marília Reage se tornou quase que um ecossistema onde as pessoas podiam se expressar através de mim, sabe? Porque eu falava o que elas jamais poderiam falar, até porque elas geralmente eram CLT e tal, então rolava toda aquela pressão. Então, a Marília era esse lugar de humor, de paz, de leveza. E sexta-feira, né, combina, assim. Então, durante um pouco mais de um ano, eu fui construindo essa personagem, por assim dizer.
E isso foi trazendo cada vez mais pessoas no meu LinkedIn. Tipo, eu acho que na época que eu comecei o Reage, eu tinha uns 18 mil seguidores. E depois de um ano eu tinha uns 50, assim, sabe? Foi realmente um boom de pessoas que, por um lado é bom, por outro acaba atrapalhando um pouco, mas eu ainda vou falar mais sobre isso. E a partir disso, as marcas foram vendo valor no que eu fazia. Então começou uma época muito boa de publicidade no LinkedIn. Tipo, eu acho que eu fechei umas 20 publis esse ano. Eu e mais 2 amigos, a gente criou um programa de lives no LinkedIn, que cada semana a gente chamava um convidado diferente para falar sobre um diferente tema de carreira. E as lives eram patrocinadas, porque era o ano que as marcas estavam com muito orçamento, porque ainda estava naquela coisa, né, de voltar para o presencial, mas ainda não tinha voltado, então, principalmente até a metade de 2022. Então, foi quando as marcas começaram a perceber esse valor da autenticidade no LinkedIn e começaram a fechar projetos de influência. Então, foi um ano muito bom financeiramente. Só que aí, gente, o que aconteceu? O presencial, né? Os eventos foram voltando, as interações, as oficinas, os workshops e as marcas foram diminuindo cada vez mais esse investimento na creator economy em si, não só no LinkedIn, porque eu sei que isso diminuiu no Instagram, eu sei que isso diminuiu no TikTok também. Hoje a marca tem muito menos orçamento para investir nesse tipo de ação, né? Ela prefere muito mais investir em ações físicas realmente. Então a gente teve que se reinventar. Então, de 2022 para 2024 foi quando a rede começou a passar por um momento mais de serviços. Então, esses criadores, esses influenciadores como eu, que já tinham crescido, já tinham construído a sua comunidade, agora era a hora de descobrir como monetizar isso. Então, foi o ano que começou ali muita consultoria, muita mentoria, porque as pessoas viam, né, o que eu já tinha feito no meu perfil, tudo que eu dividi ali, e queriam ajuda também para se posicionar assim no perfil delas, porque o LinkedIn é essa rede que gera muita dúvida, né? A gente não sabe muito bem por onde começar, como fazer isso sozinho, o que é bom, o que não é. Então, a gente teve que se adaptar, né, oferecer novos serviços, e um desses serviços foi o de frameworks, que se tornou uma febre no LinkedIn, né? Que, quando você oferece um material rico, um framework de uma estrutura de negócio que funcionou para você, aí você comenta, tipo, se você quiser ter acesso, é só me mandar mensagem aqui, me adicionar que eu te mando. Só que aí você vai ver o post, tem tipo uns 2 mil comentários, assim, porque o LinkedIn não tem automação ainda, não existe um ManyChat para o LinkedIn. E aí a pessoa tem que enviar uma por uma, e claro que ela não vai fazer isso, sabe? Então se tornou também um hack para você atrair pessoas para o seu perfil, para a sua base de leads, né? Então, ou você pega algum dado dela, ou realmente você só cresce o seu perfil. É assim que tantos criadores têm crescido o perfil muito rápido no LinkedIn. Você oferece algum material aparentemente super rico, super elaborado, 80 páginas de análise de não sei o que e tal, em troca dessa audiência. É uma estratégia, eu acho válida, eu usei num certo formato, mas a longo prazo, para mim, pelo menos, não compensa. É difícil, porque você tem que interagir com todo mundo, tem que mandar para todo mundo, é um puta trabalho. Talvez quando chegar esse ManyChat, essa integração realmente, aí beleza, aí vai funcionar. Mas até então tem sido até motivo também de chacota, porque ninguém aguenta mais isso no LinkedIn. Através disso, né, através desses frameworks, através desses novos negócios, foram se formando novas empresas, empresas com soluções novas para problemas que existem de agora. Então, a gente viu principalmente muitos negócios sendo construídos no LinkedIn, né? Pensando no uso da IA, pensando em como automatizar processo, conteúdo, estratégia. Então, tudo acontecendo muito rápido no LinkedIn. E o LinkedIn, ele tem isso, ele tem esse dinamismo, porque é um público muito inteligente. Isso a gente não pode negar, gente, que tem gente muito qualificada lá. Tem umas pessoas muito fodas hoje no LinkedIn. É por isso que eu gosto de estar lá, sabe? Porque você vê cada case, você vê cada ideia, você vê cada discussão, cada argumento, cada texto, sabe? De um jeito que você não encontra em outras plataformas. E num ambiente que as pessoas podem te ver e elas podem te contratar pelo que você fala. Isso é muito foda para mim. E os empreendedores já entenderam o poder de uma rede assim. Então,
Hoje, dos grandes hypes, assim, do LinkedIn, que vai continuar, né, agora em 2026 e tal, a tendência é crescer cada vez mais, é o Building Public, que é quando você realmente constrói o seu negócio em público. É muito parecido, em certa forma, com o que a Thay Dantas tem feito no Instagram. Vou começar a trazer referências mais próximas para vocês. Porque a Thay, né, ela saiu ali da Boca Rosa, tudo, e ela foi construir a marca dela, e aí ela vai dividindo com as pessoas, só que ela cria muito nesse formato documental de rede social, né? Vídeos curtos, bem editados, rápidos. No LinkedIn já é um pouco mais da vida real. Por exemplo, se a Thay estivesse no LinkedIn, ela não ia estar fazendo esses vídeos para estimular a comunidade e tal. Não, ela ia estar falando, depois de sair da Boca Rosa e fazer a marca faturar 50 milhões, eu agora estou criando minha marca, que vai criar as marcas mais sexys e ricas do Brasil. Olha como pega, né, o branding. E vou dividir com vocês. Então, no primeiro mês a gente investiu 1 milhão para criar uma campanha de divulgação, e aí o Roy foi editando. Você entende? Ela ia mostrando esses bastidores públicos do negócio, da construção do negócio em si, os pensamentos estratégicos dela, os movimentos. Então, tipo, a gente criou aqui uma estratégia que visa educar a audiência, né, sobre determinado problema. Então, ela vai documentando. O LinkedIn é uma plataforma documental. Então, tem muita gente legal fazendo isso no LinkedIn hoje. Tem a Gil Mangione, que ela fala sobre IA, né? Ela ensina as pessoas sobre IA. Tem o Rafael Bart, que é... Rafael Bart, não. Rafael Dillax, que ele é cofundador da Bart, que é uma empresa de pagamentos, e o lema da Bart, né, o posicionamento do Rafael no LinkedIn é construindo a Bart em público, literalmente. Então, ele é uma forte figura, assim, que vem trazendo esse tipo de inspiração, e aí ele divide sobre faturamento, sobre aporte, sobre as ferramentas que eles usam, sobre o tamanho do time, tudo para inspirar outros negócios a serem construídos também. Eu vejo que é um movimento de empoderamento, assim, sabe? De mostrar que, talvez não seja tão difícil assim, talvez só estejam faltando pessoas que queiram falar sobre isso de uma forma real, porque a gente vê, quando a gente fala de negócio, de dividir e tal, ou a gente vê grandes empresas, então, um Itaú da vida, ou a gente vê grandes influenciadores, então, uma Milena, por exemplo, mas a gente não vê, às vezes, aquele empreendedor mais do dia a dia, mais do batente ali, sabe? A gente não vê esses processos por trás, e eu acho que isso é algo muito forte. A Isa, da Commerce, ela fez um vídeo sobre isso, inclusive, falando que ela morre de vontade de saber o que está por trás da cabeça dos grandes líderes, dos grandes artistas criativos, tal, das grandes campanhas, sabe? Que ela pagaria caro por uma mentoria assim com alguém que dividisse isso. Então, eu vejo que é essa mentalidade que esse público está começando a construir no LinkedIn. E aí, como eu disse, né, não é suficiente a gente só olhar para trás, mas é muito importante olhar para a nossa própria história, não só do LinkedIn, mas a história da internet, da comunicação, da civilização em geral, para saber da onde a gente está vindo, para onde a gente está indo. Assim fica mais fácil a gente prever as tendências, assim fica mais fácil a gente sair na frente, né, ou o nosso cliente sair na frente, na hora de criar essa estratégia. Então, hoje, por exemplo, se você for oferecer um serviço de estratégia para o LinkedIn do seu cliente, o que é importante você ter em mente? Página não funciona, então é sempre o perfil pessoal do CEO, então é muito o que o cara da CIMED lá faz no TikTok, sabe? Ele vai se posicionando, tanto ele quanto a mulher também, eles vão posicionando os CEOs. Então, não é a empresa do CEO, é sempre o CEO. O CEO vai falando da empresa dele, vai desejando esse interesse na audiência, sabe? Nunca o contrário. Por quê? Em 2026, eu vejo essa forte tendência de humanização de marca. Não só no LinkedIn, a gente já está vendo esses movimentos, né, de grandes influenciadores que criam um segundo perfil, criam um daily, criam comunidades, né? Então, a comunidade é uma coisa que também está vindo muito forte. Para construir uma comunidade, você tem que ser humano. Para construir uma comunidade, não basta só você vestir esse terninho e mostrar que você é bom, porque o que eu vejo no LinkedIn? A gente teve que se firmar muito, né, ao longo desses anos, para se diferenciar, para mostrar que a gente
é bom, para mostrar que a gente trabalha bem, para mostrar que a gente sabe o que está fazendo, especialmente nós mulheres, que nós precisamos sempre nos reafirmar mais do que os outros. Só que chegou uma fase que isso está pesado. Ninguém aguenta mais performar perfeição o tempo inteiro. Ninguém quer mais esse engessamento de rede social e de nada. A gente quer sentir a verdade nas pessoas, a gente quer se conectar de forma física, né? Então, esses eventos presenciais, eles voltam ainda mais forte em 2026. Acredito que depois que o país começar a se reconstruir um pouco economicamente, porque agora está oscilando muito, mas já é uma tendência muito forte, né? A gente precisa do presencial. E quando você humaniza a sua marca, que é o que eu estou começando a fazer agora, você se torna mais próximo das pessoas, você se torna mais acessível. Então, qual que foi a minha ideia, inclusive, para começar a fazer isso? Eu vou dividir até aqui com vocês em primeira mão, porque eu acabei de fazer. Então, hoje, a minha base no LinkedIn tem quase 80 mil pessoas. É muita gente. E eu tô passando por um momento totalmente diferente da minha vida, assim, sabe? De querer trazer mais nos bastidores, de querer contar um pouco mais sobre a minha vida pessoal, o que tá acontecendo, tal. Outros pensamentos, outras opiniões. Vou fazer 29 anos, então passei ali por aquela fase, né, do retorno de Saturno. Tô passando, na verdade. Então, várias questões. Mas, basicamente, tem sido difícil dividir com as pessoas isso. Porque é como, sei lá, me despir em frente a 80 mil pessoas. Então, para tentar contornar um pouco isso, eu criei o primeiro perfil pessoal, realmente pessoal, né? A primeira marca pessoal do LinkedIn, que é o perfil da Má, que é o meu perfil de artista, sabe? É o meu perfil que eu não ligo para algoritmo, eu não ligo para like, eu não ligo para nada. É realmente um refúgio para mim, é um lugar que vai ser um diário, é um lugar que eu vou compartilhar muito mais da minha vida pessoal, assim, porque a Marília Lopes as pessoas já conhecem, agora eu quero que elas conheçam a Má, e a Má vai se tornar o meu novo negócio. Então, você vai entendendo que, tipo, quando eu vou me posicionando, né, quando eu vou dividindo, quando eu vou abrindo para as pessoas, eu também posiciono meu negócio, eu também posiciono a minha empresa, porque quando a Má, que é o nome da minha empresa, for realmente lançada, as pessoas vão ter acompanhado, eu vou ter colocado as pessoas no centro das decisões, sabe? Tipo, gente, ó, tô pensando nisso para marca, o que vocês acham? Sabe, vai conversando com a audiência, vai compartilhando. Não... Hoje, o que eu faria de diferente no meu perfil, se eu estivesse começando agora igual eu estou, é saber exatamente com quem que eu quero falar, sabe? Sem mais perder tempo querendo números, querendo atrair uma grande audiência. O LinkedIn não é sobre grandes números. Você pode querer grandes números no TikTok e no Instagram, beleza. O LinkedIn não tem necessidade. Então, hoje eu me conectaria com outros empreendedores criativos, eu me conectaria com psicólogos, com pesquisadores, com historiadores, com jornalistas, com gente mística também, que eu adoro essa coisa do misticismo. Então, na hora de criar essa estratégia para o seu cliente também, pensa muito sobre isso, sabe? Tipo, com quem que a gente vai conversar aqui? Por exemplo, eu criei um posicionamento para um médico que ele é muito famoso, assim, nas redes, tipo, no Insta, no TikTok, porque ele fala sobre câncer de mama e ele tem um cuidado, sabe? Uma gentileza, assim, só que devido a isso, ele fala com as pacientes nesses canais. E aí ele queria ajuda para construir o perfil dele no LinkedIn e mostrar, né, esse lado médico, esse lado pesquisador, que tem vários prêmios, várias pesquisas, textos, enfim, esse lado empresário, esse lado palestrante. Então, é algo que eu até conversei também, né, com o time da Milena. A gente já conhece a Milena, criadora de conteúdo, a gente quer conhecer a Milena empresária agora, sabe? Que vai falar com outros empresários. Então, esse médico, por exemplo, ele vai falar com outros médicos, ele vai ser convidado para eventos. O LinkedIn é esse lugar, sabe? Mas como a minha base já está muito bem construída, eu quis começar daqui. Eu quis começar de um jeito que eu vou atingir exatamente o público que eu quero, que vai chegar exatamente o tipo de serviço que eu quero, porque eu estava muito focada em corporativo. Eu venho trabalhando com grandes marcas há muito tempo. Só que aí eu olhei e falei assim, gente, é isso que eu quero realmente? Eu quero continuar? Não. A minha marca é artesanal, eu quero construir coisas artesanais, mais devagar, mais à mão, com mais tempo, né, para fazer, para pensar e tal. Então, eu falei, meu posicionamento tá todo errado. E aí, como estava sendo difícil reconstruir ali naquele LinkedIn, porque as pessoas já têm essa imagem da Marília Lopes,
Falei, meu, eu não tenho problema de começar de novo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou conciliar esses dois perfis, sabe? Eu deixo Marília Lopes para ir dividindo mais esse lado empresário, esse lado visionário, que tem muitas ideias, projetos, etc. E o Má fica para esse lado artístico, criativo. São os dois hemisférios do cérebro, né? O nosso lado da criatividade e o nosso lado da razão. Então, eu dou respaldo para quem precisa de razão para me contratar, porque vai ter quem olhe para esse perfil e fale, nossa, menina, coitada, maluca, beleza, pirou. Então, eu tenho meu respaldo técnico de, tipo assim, ó, a Marília Lopes é essa aqui, tá? Com quem você quer conversar hoje? Com a Marília Lopes ou com a Má? Porque quem é um empreendedor, quem não gosta de LinkedIn e tal, vai chegar no meu perfil, não vai se identificar com a Marília Lopes, mas com a Má, com certeza vai. Então, eu alimento esses dois tipos de público, sabe? Então, eu acredito que agora, né, para os próximos anos, cada vez mais urge essa necessidade de humanizar marcas e trazer aquilo que as pessoas não acessam em você, sabe? Dividir um pouco mais, abrir um pouco mais. Eu acho que se você para conversar com alguém hoje, tá todo mundo meio cansado, tá todo mundo meio exausto, tá todo mundo inseguro, com medo. Vamos falar um pouco mais sobre isso, então, num ambiente feito para isso, sabe? Num ambiente que as informações não se perdem como em outras redes. E aí, para começar a te inspirar, eu deixei aqui o meu método, que é um método exclusivo que eu compartilho com as minhas mentoradas, que é o método Artes. Por quê? Depois de 5 anos criando conteúdo, posicionamento, eu parei para analisar, né, os conteúdos mais virais do meu perfil e entendi que existia um método ali. Eles seguiam uma estrutura de pensamento, né, uma base ali para realmente compor essa autenticidade, porque as pessoas sempre me chamaram de autêntica. E aí eu falava, meu, mas o que será que me torna autêntica? E eu entendi que basear, né, os meus conteúdos, o meu posicionamento nesses 5 pilares é uma forma de ter um perfil mais autêntico. Então, o primeiro, né, o primeiro pilar é o pilar de autoridade. E aí, as fotos também aqui estão com link, tá? Então, para vocês já procurarem essas pessoas ali no LinkedIn, que valem muito a pena, eu recomendo muito. Quem faz isso muito bem, por exemplo, é a Maria Vitória. A Maria Vitória, ela tem uma empresa que se chama A Estranhamente, e ela trabalha com social selling, conteúdo e tal, e ela foi construindo esse negócio dela, né, um negócio 100% feminino, ela é muito foda, e ela divide muito bem isso no LinkedIn, sabe? Ela fala da empresa dela, ela fala dos resultados dela, ela fala dos mentorados dela, ela fala dos clientes dela, ela trabalha muito forte a dor do ICP, então a conversão dela é sempre muito alta, porque ela sempre pega na ferida, assim, sabe? De um jeito saudável, claro, mas sempre pega na ferida de quem consome, de quem compra. Então ela vende serviços hoje, projetos de $500 mil para empresas. Tudo bom? É isso. Então, para negócios, para autoridade, a Maria Vitória, para mim, é realmente melhor referência. Já na relevância, a gente vem com aquele tipo de conteúdo que é muito relevante realmente para o público, sabe? É aquele conteúdo fresco, é aquele conteúdo de tendências, é aquele conteúdo que mostra que você está antenada no que está acontecendo. Quem faz isso muito bem... não, tá aqui. É a Ketiane Silva. Essa mulher, ela é genial, assim, sabe? Ela tem um perfil muito estratégico, muito voltado a tendências. Então, ela trouxe esse post, né? O Gov descobriu o poder do meme. E ela vai analisando a nova comunicação, né, do governo federal nas redes sociais. E olha esse engajamento, gente. Mais de 3.000 curtidas, 150 comentários e 200 compartilhamentos. Por isso que eu falo, tá vendo? É um formato que ela não criou nada novo. Ela pode postar esse carrossel no Instagram, por exemplo, e postar no LinkedIn também. O que muda é que ela vai ter que adaptar a linguagem e tal, mas está entendendo que a essência das redes é a mesma? Não tem essa coisa de, o jeito que eu posto no LinkedIn. Não, é o jeito que você cria. É só o jeito que você cria. Já o conteúdo de técnica, eu tinha falado para vocês da Gil, né, que ela é muito foda em IA, é aquele conteúdo que você compartilha bastidor. É aquele conteúdo que você compartilha a ferramenta que você está usando. Que você fala do seu processo de organização no Notion, sabe? Aquele
conteúdo que você vê aquele negócio e fala, nossa, eu queria que mais gente soubesse disso. Então, a Gil, ela traz muito isso, sabe? De como ela otimiza o tempo dela, ela está construindo um negócio em público também, isso é importante falar. Então, as ferramentas de IA que ela usa, que ela testa, como que você pode usar IA no seu dia a dia para melhorar seu trabalho. Então, é aquele conteúdo que realmente ele traz, né, essa técnica, ele traz algo prático para você colocar em prática, aquele conteúdo que você pode salvar e colocar em prática. Então, é um conteúdo muito útil também, que funciona muito nessa estratégia, porque geralmente você já, além de você tá no nível de consciência, né, da sua audiência, que já entendeu o problema, você também se mostra ali um pouco como uma solução. Isso é interessante no LinkedIn. E você faz isso principalmente nos conteúdos de educação. Por quê? O conteúdo de educação é quando você educa a sua audiência sobre alguma coisa. Não é necessariamente você ensinar algo para ela, mas você educá-la. Então, por exemplo, esse post da Bruna Domingues, ela é mentora de carreira, então ela traz um pouco dos sintomas de burnout, né? E como que ele atua ali no nosso corpo. Você está educando a sua audiência sobre o que é burnout e você se coloca como essa especialista. Então, como ela fala sobre carreira, como ela fala sobre desenvolvimento pessoal, profissional, é muito pertinente, né? Que ela traga essa abordagem, esse viés mais humano, esse viés das pessoas olharem e falarem, caramba, eu acho que eu estou passando por isso mesmo, sabe? E o último, que é o tipo de conteúdo que, particularmente, eu faço muito bem, é o conteúdo de sabedoria. E o que é conteúdo de sabedoria? Conteúdos pessoais. Conteúdos que mostrem quem você é além do trabalho. Conteúdos que levantem bandeiras. Conteúdos que você se posiciona. Conteúdos que pode ter gente que vai discordar do que você está falando e você vai ter que lidar com isso. Conteúdos mais profundos, mais verdadeiros, mais vulneráveis. É aquele conteúdo que você olha e fala, caramba, como eu me identifico com essa pessoa? E você nem entende o porquê, não é racional, é além, sabe? Então, o conteúdo de sabedoria, por exemplo, eu postei, né, essa foto com um texto falando que eu seria facilmente demitida do Itaú. Não sei se vocês viram, né, que teve um grande layoff no Itaú por baixa produtividade. E sabe como que eles mediam a produtividade? Pela taxa de cliques que os funcionários davam no computador. E aí eu fiz um texto, quase um manifesto, falando que eu seria facilmente demitida, porque o meu processo não é assim, porque o meu processo é artesanal, porque eu prefiro passar muito mais tempo cuidando de mim, cuidando dos meus projetos, fazendo as minhas coisas para estar bem, para poder trabalhar para os clientes, sabe? E aí eu, enfim, faço um desabafo sobre isso e falo que se você não encontrar a empresa que gostaria de trabalhar, cria. Está na hora de criar uma nova para mim. Então, eu me posiciono para no final anunciar alguma coisa, sabe? O conteúdo de sabedoria é ótimo para criar esse tipo de conexão com a sua audiência. Então, sempre quando você quiser fazer algum anúncio, sempre quando você quiser compartilhar uma informação importante, algo relevante, um prêmio, uma conquista, cria um storytelling pessoal, sabe? Não é só jogar lá e ganhei o prêmio. Não, mostra porque o prêmio é importante para você, mostra o que isso significa para você, mostra a diferença que isso faz na sua vida, traz um relato pessoal que, sei lá, era seu sonho desde que você era criança. Se coloca no conteúdo, sabe? Se coloca na história, coloca a sua verdade ali. Então, através, né, desses 5 elementos, eu vejo que a gente consegue criar realmente uma autenticidade, um perfil mais verdadeiro. Por quê? Mais verdadeiro e estratégico, tá? Porque enquanto a gente está contando uma parte da nossa vida, tem um post de autoridade que mostra por que a gente é boa. Mas também tem um post de autoridade, tem um post de técnica ensinando alguma coisa, mas também tem um post de relevância mostrando que a gente sabe do que a gente está falando, que a gente está antenado. Então, assim, tudo equilibrado, tudo balanceado. Acredito que esse é o segredo de um bom perfil, equilíbrio, e de uma boa vida também. Gente, muito obrigada para quem assistiu até aqui, muito obrigada para quem esteve comigo, obrigada à turma da Milena, né, pelo convite, a academia de social media, a formação, eu estou extremamente honrada, extremamente feliz, e eu espero ter mudado um pouco a perspectiva de vocês sobre o LinkedIn, né, sobre as oportunidades que você pode conseguir por lá. Se precisar conversar comigo também, me chama lá no Marília Lopes, a gente troca um papo, eu vejo como eu posso te ajudar, seja no seu posicionamento ou, sei lá, uma consultoria para algum cliente seu que também queira estar no LinkedIn, para a gente começar
a criar algo juntos também. Por que não? Um beijo.